Olá, bem-vindos ao PS do Inconsciente. E hoje nós vamos estar falando a respeito do temperamento das personalidades, focando na aprendizagem infantil. Sim, como é possível ser modelado, ser trabalhado os pontos de possibilidade de melhora, com o acompanhamento dos pais, dos professores, né? Mediando, trabalhando essas características desses temperamentos. Muito bem, nós falamos então nos vídeos anteriores a respeito de cada um dos temperamentos. Se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, não conhecendo os demais vídeos, eu te indico que busque assistir cada um dos outros vídeos que vão falar em especial sobre cada um dos temperamentos, para que você possa entender aqui então a apresentação de uma forma mais breve de cada um desses temperamentos, porém voltados à manifestação de cada um deles durante a infância, que são os temperamentos fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico, ok? Muito bem, então, sendo você pai, sendo você professor, educador, pedagogo, psicólogo, enfim, quando você está diante de uma criança que tem uma tendência a ser uma criança de perfil, de temperamento fleumático, ela vai apresentar algumas características muito peculiares. Porém, eu quero lembrar aqui, deixar bem claro que em todos os comportamentos, em todos os temperamentos que serão aqui apresentados, todos são passíveis de serem moldados, né? De melhorarmos os pontos fracos, os pontos de defeitos, né? Enfim, é justamente essa a intenção de estar trazendo um ponto de alerta aos adultos para que possam dar suporte às crianças. Então vamos lá. A criança que tem um perfil fleumático, assim como os outros temperamentos que serão apresentados, tem características físicas e comportamentais que já demonstram a tendência de fixar a maior parte das suas atitudes dentro do perfil específico. Então, como por exemplo a criança que tem um temperamento fleumático, né? Normalmente ela será uma criança que é mais acomodada, mais tímida, geralmente é um pouco mais gordinha, ela tem um andarzinho mais desajeitado, né? Mas ela tem um olhar muito sereno. Então, essas características, elas são muito típicas e peculiares de uma criança com temperamento fleumático, né? Ela é uma criança difícil de se irritar, normalmente ela obedece bem às ordens, é uma criança mais lenta, uma criança mais tranquila, né? E naquilo que houver algum tipo de preocupação diante dessa morosidade, né, dessa passividade, e que for possível acompanhá-la, a dica é não tentar empolgá-la, não tentar agitá-la, energizá-la, porque esse é o perfil dela, mais lento, né? Muito pelo contrário, deixa ela se sentir bastante assim entediada, né? Porque aí ela vai sair desse ambiente moroso e ela vai buscar se movimentar, vai buscar se desenvolver. Então, a dica é não energize essa criança, não acelere essa criança, né? Não tente empolgá-la com recursos artificiais. Deixe que ela, percebendo o tédio, procure se movimentar, se mobilizar, ok? Um outro perfil é o sanguíneo, né? E as crianças que tendem a fixar um temperamento sanguíneo, elas vão apresentar uma personalidade mais levada, né? Agitada, é uma criança assim mais alegre, inquieta, né? Ela não para em nenhum momento, ela tá ligada no 360, né? É uma criança extremamente agitada, né? Não necessariamente hiperativa, ok? Mas ela é uma criança muito energizada, né? Ela brinca com várias coisas ao mesmo tempo, né? E ela
muda também ao mesmo tempo o interesse o tempo todo. Então é uma criança que brinca com várias coisas, perde o interesse, começa a brincar com outra e ela se envolve com muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes ela consegue brincar com tudo aquilo ao mesmo tempo, às vezes ela transfere o interesse para outras coisas, né? Então, como agir com uma criança que tem a tendência a esse temperamento sanguíneo, diante dessa situação de começa e não termina, né? Às vezes até com as tarefas de casa, às vezes com as tarefas escolares, né? Começa toda empolgada e pega um monte de coisa e não termina. Então, como agir? Como ajudá-la, né? O que ela precisa é de foco. Então, é necessário que ela seja ajudada a focar nas atividades, porém inicie quantidades curtas. Proponha atividades curtas para que ela possa ter começo, meio e fim, né? E uma coisa só de cada vez. Então, quando você percebe a criança desmoronar o guarda-roupa, descer as prateleiras, todos os brinquedos, por mais que ela esteja muito motivada, ajude-a a ter um incentivo, um ânimo, um interesse muito grande por uma coisa de cada vez, para que ela possa ir aprendendo a concluir tarefas, ok? Um outro perfil é da criança colérica e ela vai demonstrando cada vez mais a tendência para este perfil quando ela demonstra que ela tem dificuldades em ser contestada. Quando ela faz algo e ela se acha extremamente correta, que não tem nada errado, e o adulto quer mostrar isso para ela, e ela tem dificuldade em ser contestada, né? Em ser questionada, em mostrar que ela tá errada. Então, ela vai sempre se colocar acima de tudo, acima de todos. É porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu tenho, né? Então, essa criança, ela precisa ser ajudada, ela precisa ser moldada, mas também com bastante cautela, né? Então, tenha autoridade com essa criança. Sim, ela precisa de pulso firme, mas ela precisa de respeito, né? Então, tenha autoridade com respeito com essa criança, através do diálogo, não através de imposições, não através de castigo, não através de limites estabelecidos na marra, mas mostre sempre para ela as compensações, mostre sempre para ela as consequências, mostre sempre para ela também as vantagens, né? Então é necessário assim ter muita paciência, mas tratar essa criança com amor e respeito, tratar essa criança com bondade e firmeza, ok? Bem, e as crianças que têm uma tendência a serem realmente donas de um temperamento melancólico, né? Como tratar com essa criança? Primeiro, saiba identificar, saiba perceber se ela realmente tem esse perfil, né? E aí, se você tiver dúvida qual é as características do perfil do melancólico, olha lá nos vídeos anteriores, tá bom? Bem, essas crianças, elas são muito sentimentais, elas choram com muita facilidade, elas emburram, elas ficam sozinhas nos cantinhos, né? Porque ela foi de alguma forma contrariada. Então, como tratar essas características, né? Para que ela saiba ser mais controlada, que ela tenha domínio próprio, como auxiliar, como ajudar essa criança. Primeiro, né? Nunca humilhe essa criança, não tire sarro dela, não a ridicularize porque ela tá chorando, ou porque ela tá no cantinho, ou porque ela ficou de mal. Não ridicularize, não reforce esse comportamento. Na verdade, é necessário que a gente valide sim os sentimentos, mas não exacerbando de uma forma negativa, né? Olha, querida, você não precisa ficar assim tão triste com essa situação. Nós podemos resolver isso de duas formas, né? Vamos lá, tenta escolher como é que você acha que seria melhor resolver isso. Dê opções para essa criança, né? Mostre para ela que há caminhos para solucionar sem que ela precise sentir-se destruída, ok?
Use a contação de histórias. Às vezes é importante para que ela entenda através de exemplos, né? Então, situações que ela já conhece, que são ali particularmente peculiares, né, de histórias de conto de fadas, enfim, histórias bíblicas, fatos ocorridos através das histórias, através dos personagens. Então isso é muito importante para validar para essa criança, então, esses sentimentos. Então mostre para ela os recursos que ela tem, como é que ela pode trabalhar e lidar com as frustrações, como é que ela pode resolver as questões em que ela aparentemente se sentiu rejeitada, insuficiente, mas na verdade tem a ver só com opções, pontos de vista e maneiras de recomeçar. Então, saiba lidar com essa postura. Aliás, nenhuma postura, nenhum perfil que precisa ser melhorado nos temperamentos de qualquer criança não deve ser trabalhado de uma forma negativa, de uma forma brusca, de uma forma a exposição, de colocá-la como errada, porque nisso não haverá uma aprendizagem saudável, haverá muito pelo contrário, né? A criança vai ser marcada por uma frustração muito grande e ela não vai compreender, na verdade, o que ela errou e como deveria ter sido feito. Então, seja sempre muito paciente para ensinar, né, o que deveria ter sido feito, como deveria ter sido desenvolvido, ok? Bem, para concluirmos aqui, a gente tem como adulto condições também de corrigir, de aperfeiçoar, de mudar no nosso comportamento, né, no nosso temperamento, aliás, os comportamentos negativos, né? E alterarmos e melhorarmos, né, a nossa postura. Então nós precisamos aprender a respeito de como as pessoas funcionam, né, para que a gente possa ajudá-las, e a nós mesmos precisamos buscar autoconhecimento para que a gente também invista nos nossos próprios comportamentos, no sentido de aperfeiçoá-los, de corrigi-los, né? Sempre a compaixão e a empatia, o respeito às diferenças é que vai ajudar as pessoas a evitarem os seus conflitos e crescerem e melhorarem e serem pessoas melhores, né? Da mesma forma as crianças, né? As pessoas, elas têm modos diferentes de experimentar o mundo umas das outras, né? Para cada uma existe um ponto de vista, para cada pessoa existe um módulo correto. Então a verdade é que quando isto é um engano, né? Não é tão correto quanto a pessoa pensa, ela precisa ser sim auxiliada, mas a questão está justamente em como isso está sendo feito, né? Através do respeito, através da empatia e através da compaixão, né? Nós precisamos aprender a sermos sinceros com os nossos pontos fortes e com os nossos pontos fracos. É mais difícil, muitas vezes, um adulto fazer essas correções do que a própria criança, né? Então, por isso, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, né? De ajudar as crianças a mudarem a forma de pensar e de agir e dar manutenção a esses padrões de comportamento, tá certo? Para que elas possam se tornar pessoas melhores, né? Nós precisamos, na verdade, aprendermos a nos desafiarmos, a evoluirmos, sairmos do automatismo, né? A gente continua errando e não mudamos o nosso padrão, não mudamos a nossa personalidade, nosso padrão de comportamento, aliás, porque a gente vive sempre no automático. Então nós precisamos aprender a refletir, a meditar para poder transformar, né? Nós precisamos aprender a buscar perseverança, buscar temperança, buscar equilíbrio, né, em nós mesmos, e quando adultos ajudando crianças, ensiná-las da mesma forma, encontrar temperança e encontrar equilíbrio. Há uma frase de José Roberto Marx, um professor da USP, e ele diz assim que quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo,
mas me transformo. Então, quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu intensifico aquela característica, porém mais eu busco a transformação. Então é isso que nós devemos fazer, né? Em nós mesmos e ao ensinarmos uma criança a se posicionar diante das suas limitações, que na verdade estão em formação, né? E para fechar aqui, né? Se de todos os vídeos já assistidos ainda existem dúvidas para você poder se identificar e entender, será que o meu temperamento é mais pro colérico, mais pro melancólico, mais pro fleumático? Na verdade, eu indico aqui para que você faça um teste. Na internet está cheio de testes para identificar seu temperamento, mas eu vou deixar um link também aqui para que você possa encontrar e fazer esses testes, né? Porém, que se você identificar essas 4 características, você nunca mais vai esquecer o padrão de comportamento de cada temperamento. Então vamos lá, o melancólico é o do tipo criador, que tem criatividade, que cria as coisas, que faz. Então vamos pegar o exemplo de um modelo novo de celular que foi inventado, né, totalmente diferente de qualquer modelo já existente. Então o cara que cria esse modelo tem um temperamento certamente melancólico, porque ele é focado, né? Então o melancólico é aquele que vai criar. Por outro lado, ele não vai pôr a mão na massa, ele não vai fazer a produção desse celular. Quem faz esse papel é o colérico. Ele é quem tem toda a energia para colocar isso em prática, né? O melancólico ele cria o projeto, o colérico ele produz o projeto, né? Então o colérico é aquele que vai fazer acontecer qualquer projeto, né? Por outro lado, o sanguíneo, ele é o cara que vai vender a ideia, é aquele que vai colocar no mercado esse celular, é aquele que vai fazer o marketing, é aquele que vai provar, né, por A mais B, que esse é o celular, né? Então, nem o melancólico, nem o colérico é capaz de fazer chegar nas minhas mãos, nas suas mãos, na minha casa, na sua casa, esse modelo de celular que é o celular, né? Quem faz isso é o sanguíneo que tem toda essa energia, essa forma de vender a ideia e de fazer o outro comprar a ideia, né? Então, a característica do sanguíneo. E por último, o fleumático, né? O fleumático ele não vai produzir, ele não vai criar, ele não vai vender, ele vai usufruir. Esse é o cara que sabe viver a vida, é aquele que vai lá, paga e usa, né? Então, cada um tem uma característica, cada temperamento tem a sua qualidade, tem a sua valorização, né? Sabe usar, no caso do fleumático, e usufruir muito bem de tudo aquilo que ele deseja, né? Então é isso, pessoal. Se você colocar isso em mente, melancólico cria, colérico produz, sanguíneo vende, fleumático usufrui. Pronto, assim você vai poder identificar e entender todos os temperamentos. Ok, pessoal? Espero então que você faça bom proveito do vídeo e até o próximo PS do Inconsciente. Tchau!